amigos e amigas do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero encontrá-los bem, gozando de saúde e com vontade de absorver melhor as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, explicando as palavras de Jesus, o porquê do sofrimento, de onde viemos, para onde vamos e o verdadeiro propósito de reencarnarmos. Comecemos elevando os nossos pensamentos aos bons espíritos que nos assistem, acalmando a nossa mente, pedindo a eles que aumente a nossa compreensão para as palavras que vamos estudar hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje começaremos o Evangelho com uma explicação do livro Convites Terapêuticos de Jesus, uma abordagem psicológica transconsciencial de passagens evangélicas de Alírio Cerqueira Filho, onde ele disserta sobre o convite às bem-aventuranças. Trata-se de vários convites, convocações, com um valor enorme para todos nós. E Jesus, vendo a multidão, subiu no monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Essa citação está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quando lemos as bem-aventuranças, temos a impressão de que devemos aguardar passivamente durante toda a vida no corpo para ter a recompensa após a morte, no reino dos céus. Muitos entendem as bem-aventuranças dessa forma e passam uma vida inteira conformados com a qualidade de vida que têm para obter um lugar melhor no céu. Em realidade, a proposta de Jesus é outra, uma vez que a passividade, a inação, não existe no universo. Se buscarmos o original em hebraico do Evangelho de Mateus, a palavra que Jesus usa é ashrei, proveniente de achar, que significa a retidão de alguém em marcha, na direção do reino de Deus. Fato que proporciona alegria e felicidade. Portanto, a palavra que Jesus usa pressupõe uma ação e não uma passividade. Bem-aventurado, portanto, significa em movimento venturoso, em marcha, repleto de entusiasmo, de alegria em direção à humildade, trazendo a aventura do reino de Deus, ou seja, o exercício da virtude, aqui e agora, dentro de si. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As traduções menos fiéis trazem a palavra pobres em lugar de humildes, palavra que realmente Jesus deve ter usado, porque a humildade de espírito independe da classe social e por isso faz mais sentido. Ao realizarmos exercícios de humildade, estaremos nos libertando do orgulho que existe ainda em nós, vício moral que leva à inversão de valores a respeito do materialismo. Por isso, essa primeira bem-aventurança é a base das demais, sem a qual se torna impossível a prática dos exercícios de humildade. Portanto, em marcha,
em movimento de transformação, é fundamental, realizando exercícios de humildade, tanto quantos forem necessários, indo ao encontro do ser que somos, em busca do reino de Deus. Amando e cumprindo as leis divinas pela prática das virtudes, das quais a humildade é basilar. Do livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, temos: quais são os pobres de espírito? São os que os homens assim chamam, porque despidos de orgulho e de vaidade, reconhecendo que tudo devem ao seu Criador, que nada possuem de si ou por si, nenhum apego têm aos bens do mundo, cuja privação nenhum sofrimento lhes causa. Caminham livre, despreocupadamente, por não temerem assalto dos ladrões de qualquer espécie, sempre confiantes na bondade e na proteção do Pai Celestial. São, em suma, os simples e os humildes. Já Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo Os Sentimentos, Amigos ou Adversários, diz que o amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes de conhecimento a ouvir. Percebe a pequenez diante da grandeza universal, destituído de conflitos, de consciência de culpa, de fugas do ego. A visão intelectiva da realidade e a aquisição moral dos recursos interiores facultam-lhe a simplicidade de coração e o respeito cultural por todas as pessoas. A humildade não frequenta os mesmos campos morais da vivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. Antes é ativa, combatente, decisiva, sendo mais um estado interior do que uma apresentação externa. No livro Intérprete de Deus, Jesus, o arquétipo humano, de Adenauer Novaes, no capítulo Simplicidade da Alma, temos que ser bem-aventurado é estar em plena potência de suas faculdades e livre para fazer escolhas, não tendo qualquer peso sobre os ombros. É o estado de equilíbrio, harmonia e disposição ótima para viver. É a felicidade sendo literalmente vivida. Pobres de espíritos são os humildes, os não vaidosos, os que não andam se exaltando e inferiorizando os outros. São os que buscam estabelecer relações de alteridade com todos, entendendo o direito de cada um. Jesus, ao exaltar os pobres de espíritos, estabelece a condição para o entendimento das questões espirituais e da senha para a felicidade. Sem a humildade, é improvável que se alcance a felicidade plena. O estado de humildade favorece a predisposição para a receptividade de novas ideias e a assimilação da criatividade. O reino dos céus é a metáfora do estado de plena realização e de encontro com o divino, condição desejável para todos. A condição de ser humilde, para ser bem-aventurado, implica na construção interior de condições maduras de pensar e agir. Paciência antes de emitir opinião, análise criteriosa antes de agir em momentos graves, saber a hora adequada de calar-se numa simples discussão,
saber emitir elogios sinceros quando oportunos, saber o silêncio a seu favor, agir sem alarde, em respeito ao direito dos outros, aprender a criar condições para o sucesso do outro, e etc. A bem-aventurança é o supremo reconhecimento do real valor e do legítimo direito de uma pessoa em realizar o que pretende, tendo total autonomia decisória e discernimento para agir em favor de si, do próximo e de todos. Ser bem-aventurado é ser autodeterminado, sabendo utilizar as ferramentas do amor e da paz para que a vida aconteça e todos encontrem a sua designação pessoal. É poder escolher o que ser, fazer e agir, em qualquer circunstância, sem limites e sem reveses. Hamed, no livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, nos diz: vale considerar que quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes, e os tinha revelado aos simples e pequenos, em verdade, observara que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos, eruditos, não precisando de mais nada além de seu cabedal de instrução. Por sua vez, os orgulhosos, porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando-se às comportas da alma, às fontes inspirativas e às intuições do plano espiritual. Os pequenos e os simples, por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores e intransigentes, e sim, afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. São conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta seus comportamentos, nos mais variados níveis de realização entre diversos setores da existência humana, tais como o físico, mental, emocional, social e espiritual. Simples são descomplicados, os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos e por critérios de análise rígida, sempre usando a lógica e o bom senso que nascem da voz do coração. Os simples são espontâneos porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando precisam do mundo externo, a fim de deixarem fluir amplamente o seu mundo interior, as correntezas da luz. São todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São, enfim, aqueles que já se permitem escutar sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nela plenamente. Para terminar, gostaríamos de citar um trecho do capítulo Mérito por Esforço, que está no livro Intérprete de Deus, Jesus, o Evangelho de Amor, de Adenauer Novaes. O oculto é para ser desvendado, trazido à consciência, para que o ego integre ao espírito o saber produzido. Nenhum mistério ou tema deve ficar restrito a alguém ou a algum grupo, pois indistintamente todo espírito é senhor do universo em que se situa. Graças à sede de conhecimento, o saber do espírito se refunde a cada etapa de evolução,
que traz novos olhares sobre coisas e sobre si mesmo. Esse processo de contínuo aprendizado proporciona cada vez mais felicidade ao espírito, como se tudo fosse construído para o seu bem-estar. Conhecer a mente é importante, porque é um órgão funcional a serviço do espírito. É fundamental reduzir os automatismos mentais e os condicionamentos psíquicos que aprisionam o ego. São maneiras de pensar submetidas a uma época ou um meio cultural que contaminam e tornam reducionistas os modos de concepção da realidade, limitando o alcance das ideias do espírito. Romper com esses limites requer, além da humildade, ousadia e criatividade para ultrapassar algumas barreiras, inclusive as estruturais, por ausência de faculdades específicas para a compreensão dos desígnios divinos. Alguns estados psicológicos dificultam o entendimento do sentido e o significado da vida, principalmente quando o orgulho e o egoísmo e a mágoa se misturam ao pensar humano. Emoções interferem na construção de ideias, tornando-as ou não mais claras, além de desatribuir algum caráter específico, estabelecendo limites nos seus horizontes. É preciso arejar a mente, não temer nada, não intencionar nada de prejudicial à vida, agir com inteligência apurada para objetivar o melhor para si, para o próximo e para a sociedade. Gradativamente, o espírito vai tomando consciência de quem é, de onde veio e qual a sua destinação. Tais informações são adquiridas como revelações e não são decorrentes de doações gratuitas da divindade, mas consequência do seu esforço obrigatório em ascender por mérito próprio. O processo é de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autotransformação e de autoiluminação, cujas etapas podem ser vividas concomitantemente. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta para que a paz e a harmonia possam viger nele. Vamos vibrar pelos nossos governantes e pela nossa comunidade. Vamos vibrar por locais como hospitais, abrigos, presídios, sarjetas e onde houver dor, carência e desespero. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz mais necessária. Obrigado, Jesus, por nos trazer esse Evangelho de luz. Obrigado, Pai, por nos proporcionar essa caminhada com aquisição de conhecimento e experiência para sermos felizes. E obrigado a você que tem estado conosco nesse estudo. Um grande abraço e muita paz.